Quebrando Tabus de hoje vai falar sobre câncer de mama. E para isso a gente está aqui com a doutora Mara Diegoli, que é ginecologista e expert nessa área. Doutora Mara, olá, tudo bem, doutora? Tudo bem, Marta, é um prazer estar aqui com você. Doutora Mara, câncer de mama. A gente fala, lê um monte, mas sempre tem dúvidas. Nós recebemos alguns e-mails com muitas perguntas sobre câncer de mama. Primeiro, doutora Mara, prevenção. Qual é a realidade da prevenção? Como é que a gente pode prevenir isso? Essa pergunta é fundamental, Marta, por uma razão muito simples. Você não consegue evitar o câncer, você consegue prevenir. O que significa? Significa que quando você faz os exames que devem ser feitos, que nós vamos falar quais são eles, você consegue detectar o câncer quando ele está no comecinho ou quando ele ainda não se tornou câncer. E aí você retira o pedaço comprometido e há a cura total. O que você não consegue é utilizar medidas que vão evitar o câncer. Isso por quê? Porque não se sabe realmente até hoje qual é a causa do câncer. Qual é o fator que desencadeia o câncer. Então, o que é importante? Importante é você saber que fazendo exames de prevenção, que são principalmente, vamos colocar 3. Primeiro, passar no médico, ou ginecologista ou mastologista. Segundo, fazer ultrassonografia se você for jovem e mamografia se você tiver mais de 40 anos. E quando necessário, o médico vai pedir outros exames, como ressonância magnética, o que for necessário. Assim você detecta no comecinho. Tá bom, doutora Mara, detectar no comecinho. Tem uma idade para ter câncer de mama? Uma idade limite, mínima ou máxima? Infelizmente não. O câncer de mama, geralmente, ele aparece após os 40 anos e vai aumentando a incidência com a idade. Ou seja, quanto mais idade a pessoa tiver, maior a probabilidade de ela tiver câncer de mama. Mas pode ocorrer em qualquer idade. A idade mínima que eu peguei foi 15 anos. Nossa. E quanto mais cedo aparecer o câncer de mama, mais maligno, mais invasivo ele é. Ou seja, se aparece numa mulher de 80, a chance dela sobreviver é maior do que se aparecer, por exemplo, numa menina de 15 ou numa mulher de 20, 28. A média é acima dos 40, 50 anos. Mas o câncer de mama, assim, aparecendo numa tenra idade, tem a ver com hormônio, com o início do início da menstruação? Tem a ver com isso também, doutora Mara? A grande maioria dos cânceres de mama estão relacionados com hormônios, mas não são todos. Por isso existem exames que podem ser feitos quando diagnostica o câncer para ver se ele é hormônio dependente ou não, e o tratamento vai ser diferente. Mas o fator hereditário pesa, embora não se saiba quanto. O que se sabe é que se a mãe tem câncer de mama, a probabilidade da pessoa ter câncer de mama é 7 vezes maior. Mas isso não quer dizer que ela vai ter câncer de mama. E o câncer pode aparecer em pessoas que não têm nenhum parente com câncer de mama. Aliás, isso é o mais frequente. Doutora Mara, falando sobre o câncer de mama, que falou sobre hereditariedade, se a gente tem assim, colesterol alto, obesidade, ausência de gravidez, alguma lesão nos mamilos, isso torna um fator de risco para ter câncer de mama? Não, o principal fator de risco, na verdade, é a hereditariedade e o uso de hormônios. Aqui é uma coisa muito importante. A mulher normalmente produz o hormônio e os hormônios fazem sim desenvolver o câncer de mama. Mas se, por exemplo, ela está na menopausa, ela não está mais produzindo hormônio e ela começar a tomar o hormônio, ela pode aumentar a probabilidade, embora pequena, de vir a ter um câncer de mama. Então aqui fica um alerta. Se você já está na menopausa e você vai tomar hormônio, primeiro faça uma mamografia e faça os exames para ter certeza que você não tem nenhuma lesão na mama. E repita esses exames todo ano para ver se não está aparecendo lesões pré-malignas, nesse caso, desencadeadas pelo uso do hormônio. Doutora Mara, uma coisa que eu não entendi, o que é esse, eu não sei se é câncer invasivo, não invasivo, o que é isso, doutora Mara? Isso é importantíssimo. Sabe-se hoje, quanto mais cedo você detectar o câncer de mama, maiores são as probabilidades de cura.
Então a gente divide em várias fases. A primeira fase é que as células começam a se tornar atípicas, elas começam a mudar a forma e começam a se reproduzir anormalmente, ou seja, se reproduzir sem controle. Então aí começa o que se chama hiperplasia. Quando essas células estão muito alteradas, você fala que é hiperplasia atípica. Quando elas estão normais, se fala que é hiperplasia típica. A hiperplasia atípica pode ser o início de um câncer que vai se desenvolver. Aí depois que essas células se modificam, se forma a hiperplasia atípica, vem a fase do pré-câncer, ou seja, já é um câncer, mas ainda não invadiu totalmente. Aí ele vai aumentando de tamanho, as células vão se multiplicando, aí vai atingindo 2 centímetros, aí as chances de cura já vão diminuindo. Ou seja, o ideal é detectar antes que se palpe, que só se detecta pelos exames. E depois nós vamos repetir quais são os exames. A partir do momento que já tem 2 centímetros, o prognóstico já diminui um pouco. Tem cura, mas diminui. Aí ele vai para 5 centímetros. 5 centímetros, a chance de cura já vai diminuindo. Então, quanto menor, quanto menos células malignas tiver, melhor o prognóstico. Então, isso a gente chama de estadiamento. Estádio 1, estádio 2, estádio 3, estádio 4. O 4 é quando já passou para todos os órgãos, quer dizer, a célula escapou do tumor, caiu no vaso e foi se desenvolver em outro órgão. Infelizmente isso acontece, né? Doutora Mara, a senhora falou que assim, antes de prevenir, até antes da gente fazer o apalpamento, mas como a gente sabe a diferença se pode ser um quisto sebáceo, alguma coisa pós-amamentação? Tem alguma? A gente tem como saber? Sentiu alguma coisa? Vai no médico. Muito importante é você palpar a mama. É muito difícil para o paciente diferenciar o que é normal do que não é normal. Mas o simples fato de palpar já está percebendo se tem alguma coisa atípica, por exemplo, uma bolinha, um endurecimento. Aí procure o médico. O mais importante é que quando palpou o câncer é porque ele já é invasivo. Então, antes de chegar nessa fase, existem algumas coisas que a mulher pode e deve fazer. Acima dos 40 anos, vá regularmente ao ginecologista, peça para ele pedir os exames. Quais são os exames? Mamografia e ultrassonografia mamária. Vai depender da necessidade ou da idade de cada um. Quanto maior a idade, mais fácil fica ver na mamografia o diagnóstico do câncer. Quanto menor a idade, o ultrassom é melhor. Isso tem uma série de fatores que depois a gente explica. Se por acaso o médico notar que há alguma coisa diferente, ele pediu a mamografia, se a mamografia vier normal, você já fica tranquila, pode repetir daqui 1 ou 2 anos. Se a mamografia vier 2, é normal. Se ela vier como BIRADS 3, você tem que observar a cada 6 meses, já não é mais anual. Se ela vier como BIRADS 4, tem que fazer a biópsia. Por quê? Porque tem alguma coisa que pode estar errada. A chance é pequena, de 1/3, mas tem que fazer biópsia. E se vier BIRADS 5, a chance de ser um câncer já é muito grande. A senhora falou, doutora Mara, que câncer tem cura, se for diagnosticado antes. E quando é diagnosticado, que tratamento se recomenda ou depende caso a caso? Por exemplo, quimioterapia, radioterapia, hormônio? O tratamento do câncer a gente pode dividir antes da mamografia e depois da mamografia. Com a mamografia é possível detectar o câncer ainda na fase inicial, ainda quando ele não invadiu nada. Então isso é excelente, ou seja, não é palpável. Nesses casos a cura é quase que 100%. Quando ele se tornou palpável, aí o tratamento vai diferir de acordo com o tamanho e com a chance de já ter passado para os vasos e do vaso ter caído em outros órgãos. Então, em média, quando tem menos de 2 centímetros, pode ser feito só a retirada, a quadrantectomia ou sectorectomia, que é a retirada do tecido comprometido. Quando ele está acima de 2 ou 5 centímetros, aí precisa tirar todo o parênquima mamário, ou seja, toda a parte da mama e às vezes até o mamilo, se for o caso. E, claro, verificar se os gânglios, que ficam geralmente abaixo da axila, na região peritoneal, estão comprometidos ou não.
Se eles não estiverem comprometidos, ótimo, quer dizer que o câncer está localizado. Se ele estiver comprometido, vai ter que fazer rádio e quimioterapia. Então, o tratamento vai depender do grau de invasão das células cancerosas. E é claro, quanto mais cedo detectar, mais chance tem de não perder a mama e cura total. A senhora falou duas coisas aqui que eu vou voltar um pouquinho. A senhora falou de ser debaixo da axila. Então, antigamente, às vezes a pessoa falava que estava com uma íngua. O câncer, se a gente pode ver, se tiver um pelotinho aqui na axila, pode ser esse câncer que está ali também? A axila, ela possui os gânglios. Os gânglios são células que estão lá para defender o organismo contra qualquer invasão. Então, se você tiver uma infecção na mão, se você cortou a cutícula, o gânglio vai proteger quanto a entrada de bactérias pela mão, pela unha, e vai formar um gânglio inflamatório. Então, debaixo da axila fica uma região sensível, dolorosa e geralmente vermelha. O câncer também age dessa forma. Quando ele manda as células invasivas para o gânglio se defende, só que aí ele é diferente. Ele fica duro, enrijecido e não tem os sinais flogísticos, ou seja, não fica vermelho e inflamado. Então, ele fica duro. Então é diferente. Mas é bom prestar atenção se está rija a parte da axila. Isso. E quando pegou o gânglio, já é um estágio mais avançado. Uau! Doutora Mara, a senhora falou de tirar um pedacinho, e quando, por exemplo, vamos supor que tem histórico de câncer de mama na família, 2, 3 gerações, primas, tias, é recomendado já tirar tudo? Como é que chama? Mastectomia? Adenomastectomia. É recomendado? O que é adenomastectomia? Adenomastectomia, você vai tirar só a glândula mamária, tá? Geralmente isso é feito em casos de hiperplasia atípica, quer dizer, as células já estão alterando, mas ainda não viraram câncer, mas se deixar pode virar. Ou em casos, como você falou, que a família tem os antecedentes de câncer e a pessoa não quer passar por isso, e a genética, os exames do GEI provaram que ela vai vir a ter o câncer. Então aí pode ser feito hoje retirada das glândulas mamárias, quer dizer, você deixa a pele, você deixa o mamilo, você deixa tudo, deixa um pouco de tecido subcutâneo, de gordura, mas você retira só a glândula mamária e coloca um silicone. Esse silicone pode ser colocado imediatamente durante o primeiro ato cirúrgico ou pode ser colocado posteriormente, se for necessário, fazendo uma expansão no tecido até caber o silicone. Isso não é indicado para todo mundo. Isso é uma questão que a paciente tem que discutir com o médico, se é isso que ela quer, quais são as chances de cura tirando, e pode sim ser feito. Agora, é uma cirurgia agressiva, porque você vai tirar as 2 mamas, perde a sensibilidade. Então, é uma coisa, um recurso que deve ser feito em último caso. Não é a primeira opção, porque nós temos que lembrar que se o câncer está na fase inicial, você vai tirar só um pedacinho da mama, você não vai tirar a mama inteira. Então, por que ele ainda nem apareceu, você já vai tirar as 2 mamas? Mas aí depende de cada médico, cada paciente e do histórico familiar. Outra coisa, doutora Mara, que aí a pergunta é fato ou é fake? Quero saber, homem tem câncer de mama? É fato ou fake? É fato. Como? E se o homem tem o câncer de mama, porque ele tem a glândula mamária. Ah, tá. Ela não desenvolve, mas ela pode ter câncer. E se o homem tem o risco dos filhos, das filhas terem câncer de mama, é igual como se fosse da mãe. Uau. Então é fato. E o tratamento para o homem é feito igual para a mulher, a mesma coisa? É retirada a glândula mamária e é feito o esvaziamento dos gânglios axilares para saber, ou se for uma região mais central, são os gânglios peitorais, né? Porque depende da região que está o câncer. Pode ir para a axila, como pode vir para a região peitoral. Aí é feito do mesmo jeito, é esvaziado e verifica se está comprometido ou não, para decidir se vai fazer rádio ou quimioterapia. E o homem também tem que se apalpar, então, para ver se sente alguma coisa? Como é que é? É que é tão raro, Marta, mas tão raro, que criar uma neurose de todo homem ficar se apalpando. Mas esses mais obesos têm a ver com obesidade, quando tem obesidade mórbida, não? Não.
Essa pergunta que você fez é interessante. A obesidade, por acaso, favorece o câncer? Obesidade diminui as defesas do organismo, mas isso sensu lato. Não é que especificamente a pessoa obesa vai ter mais chance de ter câncer, mas pode favorecer por outros motivos, mas não obrigatoriamente. Outra dúvida que fala é amamentar. Era isso agora. Cura o câncer, evita o câncer de mama ou não? Também não existe nada provado. Mas quando a gente se faz essa cirurgia, colocou o silicone, ou seja, tirou a glândula mamária, já não amamenta mais. Não, se tirou a glândula mamária, não tem jeito de aumentar, Mas que é se diferente. tirar, É diferente pôr o silicone sem tirar a mama. Você coloca o silicone por baixo da glândula mamária e você amamenta. Ah, tá. Agora, nesse caso, você tirou a glândula, não tem como. Bom, doutora Mara, a gente vai ficar por aqui por hoje. Mais perguntas, por favor, mandem e-mail para a doutora Mara Diegoli. Doutora Mara, obrigada uma vez mais. Obrigada a você, Marta. E quem quiser saber mais, pode ou entrar no nosso programa ou pode entrar no site www.maradiegoli.com.br. Obrigada.